Olá, aqui é o Thiago Leão e nesse vídeo vou apresentar para você como funciona o Nomus RP Industrial, o melhor e mais completo sistema de gestão para pequenas e médias indústrias, que é capaz de multiplicar os lucros de sua fábrica em mais de 3 vezes. Eu sei que é difícil acreditar, mas com uma boa ferramenta de gestão é possível ter resultados muito maiores do que esse. Com centenas de projetos executados e mais de 17 anos de experiência, vimos na prática que o Nomus RP Industrial é capaz de transformar positivamente a realidade de muitas empresas. Eu tenho certeza que se isso aconteceu em outras empresas que a Nomus atendeu, também será possível para a sua indústria. Então, venha comigo e vamos ver na prática como essa ferramenta pode alavancar os seus resultados. No cenário atual, a gente percebeu que a Nomus permite que a gente consiga fazer um home office sem instalação de software nenhum, é simplesmente acessar via browser mesmo, e acessa, faz o login e senha tranquilamente, aprova o que tiver para aprovar, acompanha a produção. Então, nesse cenário de crise de incerteza, a gente tem a certeza que a Nomus está do nosso lado para não deixar o nosso processo não parar, né? Então, a Nomus, assim, de sistema de RP industrial, cara, eu acho que é um dos melhores que tem no Brasil. Que hoje a vida empresarial ela precisa ter praticidade, agilidade e um suporte rápido, né? E o Nomus atende todo esse requisito. Então o sistema ele é quase que autodidático. Tivemos um sucesso grande na implantação, um software muito poderoso e vale a pena. Eu vou resumir na síntese, que vale a pena realmente, é um software muito versátil, né? Surpreendentemente abraçou o nosso processo. O pessoal da Nomus faz isso com maestria, eles conhecem bem todos os processos. Quando você trata com uma empresa que não conhece o seu segmento, fica muito difícil. Ele não entende a sua dor, ele não entende que você, usuário, tem uma dificuldade e você precisa que ele conheça o seu processo. Isso não acontece com a Nomus, porque eles conhecem os processos dos clientes. A gente coloca um produto em produção, faz a venda, é muito ágil de colocar a venda e transmitir para a engenharia, a comunicação muito boa dentro do sistema. Então, assim, o sistema, ele transformou a empresa de uma forma ágil, onde a gente conseguiu otimizar os setores, na verdade, e os nossos colaboradores. Né? Fico muito tranquilo em recomendar a Nomus RP. Nós tivemos um ganho, como eu falei anteriormente, em diversas áreas de controle na empresa. Essas áreas passam desde a área de fabricação até o controle financeiro, controle de estoque, certificados de inspeção. Ter a ferramenta correta faz com que o trabalho a ser realizado seja otimizado. Então, toda a nossa equipe, nosso time, ele relatou ganhos operacionais com a Nomus. Então, fica aqui a minha recomendação. Também meu agradecimento pelo suporte que nós temos tido até então. Eu acho que a Nomus pode ser de grande valia para outras indústrias que estejam procurando organizar seus processos através de RP. Olá pessoal, agora vamos compartilhar a tela para você ver o sistema na prática. Bom, essa é a tela inicial do sistema. Você repara que eu estou usando o navegador, o Chrome. O Nomus RP Industrial é um RP 100% em nuvem, 100% web. Ele, na verdade, ele pode estar em nuvem ou no servidor local. Aí você pode decidir isso no momento da contratação. Aqui eu vou fazer o login, né, na tela. É importante que cada usuário tenha o seu login e senha pessoal e intransferível, tá? E é possível você criar perfis de usuário dentro do sistema, onde cada usuário vai ter um acesso ao sistema, com base nos módulos que faz sentido para ele trabalhar. Tá? Então, por exemplo, o pessoal do financeiro vai acessar somente os módulos do financeiro. O pessoal da produção vai acessar os módulos da produção e assim por diante. Bom, e aqui nessa parte lateral esquerda são os módulos do sistema. Um ponto importante que é um diferencial da Nomus é que todos os módulos já vêm inclusos na nossa assinatura. Então esse é um ponto que você não precisa comprar novos módulos. Então eu sempre começo falando aqui do módulo de engenharia, tá? O módulo de engenharia é o coração do sistema, é onde você tem que dedicar o máximo a ter bons cadastros, porque ele impacta em todas as áreas por ser um sistema integrado. E aqui é um ponto muito importante para você.
para fazer qualquer produto, seja qual for o seu negócio, são duas informações muito importantes que você precisa apurar dentro da sua empresa. A primeira é a lista de materiais, que são os ingredientes, é a receita do bolo, e o segundo é o roteiro de produção, que é o passo a passo do processo produtivo, é o como fazer. Então, essas duas informações, nós vamos registrá-la aqui na engenharia. Tá? Nesse nosso exemplo, eu escolhi uma bicicleta. Então, eu tenho aqui a bicicleta, Nomos, modelo mountain bike. Eu vou acessar a lista de materiais dessa bicicleta. Então, dentro da lista de materiais, eu incluí os componentes dessa bicicleta. Então, para fazer uma bicicleta aqui no meu sistema, eu preciso do câmbio dianteiro, do câmbio traseiro, do freio a disco e assim por diante. E o quadro, guidão, pé de vela, pedal, canote, selim, esses são os ingredientes aqui da minha receita, né, da minha lista de materiais. Você perceba que tem itens que são comerciais, itens que são comprados e outros itens também que são fabricados internamente. Aqui no sistema a gente chama de produtos semi-acabados ou intermediários. Esses produtos você pode abrir a estrutura dele e ter quantos níveis forem necessários. Tá? O sistema ele não tem limite de níveis. Então, se você tem uma engenharia muito robusta com inúmeros níveis, aqui no sistema você pode ter quantos níveis forem precisos. Tá? Tende ao infinito aqui a quantidade de níveis que o sistema pode ter. Ok? Bom, essa é a primeira informação. Então, aqui eu coloco, né, qual é os ingredientes, qual é a unidade de medida, né, isso já vem do cadastro do produto, e a quantidade necessária. A outra informação que eu disse que é importante é o roteiro do produto. O roteiro, você diz qual é o passo a passo do processo. Então, cada etapa do teu processo é uma operação aqui dentro do sistema. Então, por exemplo, eu tenho a operação de montagem, depois ajuste, teste de qualidade, pintura e acabamento. E cada etapa dessa, cada operação, eu digo qual é o centro de trabalho, qual é o centro produtivo que você vai executar aquela tarefa na fábrica e qual o recurso, que são as máquinas ou os postos de trabalho. Também tem um conceito importante que é o setup, o tempo de setup, né, que é o tempo de preparação antes de iniciar cada atividade. Então, imagine o ajuste de máquina, a programação da máquina ou a limpeza do local de trabalho. Seja qual for o tempo de preparação, nós colocamos aqui no setup. E o tempo de operação em si, que pode ser uma taxa de produção por hora, ou um tempo por unidade, ou até mesmo um tempo por lote. Tá ok? Então, essas são as informações básicas aqui do roteiro. Tá? A gente tem algumas informações mais avançadas também. Por exemplo, dentro de cada operação, eu posso criar aqui um plano de inspeção. Eu posso definir características de inspeção para você inspecionar aquela etapa da tua fabricação. Então, você imagina que eu tenho aqui uma etapa de teste de qualidade no meio do meu processo e eu preciso verificar alguma coisa. Tenho que verificar aqui o aspecto visual da pintura ou de algo da minha produção. Então, aqui eu especifico qual é o padrão de conformidade dessa etapa aqui dentro do meu processo. Isso tem um desdobramento depois que eu vou mostrar posteriormente na produção. Tá? Então, a ideia é você criar um plano de inspeção para você validar a qualidade do teu processo, do teu serviço. Ok? Então, pessoal, com base nessas duas informações, na lista de materiais e no roteiro, eu consigo avaliar se essa minha engenharia está economicamente viável. Tá? Tem um estudo de viabilidade, de custo ou de formação de preço de venda. Tá? Então, aqui mesmo na engenharia, eu posso formar o preço de venda. Claro que quem tem acesso a essa funcionalidade. E aqui eu digo qual é o lote de produção, que através do tempo de setup, dependendo do tamanho do lote, pode interferir no custeio do teu produto. E também qual é a margem de lucro que eu desejo aqui trabalhar, né, nessa minha fábrica de bicicletas. Então, eu tenho alguns parâmetros de entrada que isso é parametrizável aqui no sistema. Tá? Por exemplo, comissão, imposto, margem de segurança, enfim, você pode criar aqui algumas variáveis, isso é bem customizado, geralmente a gente adapta isso para cada realidade de cada empresa, tá ok? Então aqui, nesse meu exemplo, para eu ter uma margem de lucro de 30%
vendendo essa bicicleta, o meu preço bruto tem que ser 6.921. Quer dizer que eu preciso fabricar essa bicicleta e vendê-la ao mercado com esse valor para eu chegar a 30% de lucro e lucrar aqui R$2.000 aproximadamente em cada unidade vendida. Tá? E aqui o sistema ele vai mostrar para você qual é o custo de material. Você perceba que ele puxa os custos aqui do teu estoque. Então, por ser um sistema integrado, cada vez que você comprar um determinado item no teu estoque, né, ou no módulo de compras, o sistema ele vai atualizar aqui quando você entrar com uma nota fiscal. O sistema ele atualiza dois tipos de custo: o custo médio e o custo de reposição. O custo médio é a média das entradas dos produtos no seu estoque, e o custo de reposição é o custo da última compra, é o custo da última entrada. Então você pode escolher aqui em qual matéria-prima você vai utilizar qual custo, né, é mais apropriado. Por exemplo, no freio a disco eu posso utilizar o custo de reposição, mas no câmbio utilizar o custo médio. Tá? Essa é uma decisão no teu cadastro de produto. Bom, e aí eu tenho aqui o custo de mão de obra direta, que ele puxa lá do meu roteiro de produção. Tá? Eu arbitro isso no sistema também, o valor hora da minha mão de obra direta. Tá? E o sistema ele vai avaliar para você isso. E aqui também eu tenho meus custos indiretos, que é minha hora máquina. Aí eu posso também ter um direcionador de custo relacionado a isso. Bom, e aqui você perceba que ele tem um percentual de custo te direcionando também aonde está pesando mais o custo do produto em relação ao preço. Então, eu sei que aqui, 21% do valor da minha bicicleta está relacionado a essa chapa desse aço aqui 1020. Então, você pode pensar se eu posso mudar de fornecedor ou até mudar de material. Será que faz sentido eu mudar esse material aqui dentro da minha estrutura do produto? Vai baratear o meu produto e eu consigo ter uma margem de lucro melhor ou alcançar um mercado melhor, né? Botar um produto mais barato e mais competitivo no mercado. Bom, eu também consigo fazer aqui uma simulação. Tá? Posso falar o seguinte, meu mercado aqui, ele só consegue atender uma bicicleta desse tipo a R$ 4.500. Se eu vender essa bicicleta a R$ 4.500, quanto de margem eu tenho com essa minha engenharia? O sistema diz aqui para mim, se você vender essa bicicleta a 4.500, você tem 2% mais ou menos de margem. Você vai lucrar R$100 em cada unidade vendida. E aqui o sistema dá um detalhamento de todos os níveis e das etapas do processo. Tá? Então você perceba o benefício só de você montar uma boa engenharia num sistema de gestão de qualidade, né? Um sistema de gestão focado na indústria. Bom, e com base nisso, aí depende, né, de como você trabalha na sua empresa, se a sua produção ela é uma produção sob encomenda ou se é uma produção que visa a reposição de estoque. Então, dependendo de como você for trabalhar isso, o sistema é parametrizado com base nesse conceito, né, se a tua produção é puxada ou empurrada. Na verdade, o sistema ele consegue se adaptar aos dois cenários. Pode acontecer de alguns produtos serem produzidos sob encomenda e alguns outros produtos serem produzidos para o estoque ou ter uma combinação desses fatores. Tá? Então, aqui no módulo de vendas, você tem o cadastro de gerais, né, o cadastro de cliente, pessoas e que tem um relacionamento com a tua empresa. Tem um cadastro de propostas comerciais. Você pode criar uma proposta comercial aqui no Nomos e essa proposta ela ser enviada para o teu cliente por e-mail direto da plataforma. Tá? Então aqui ele pode enviar nessa proposta ou gerar aqui um PDF com essa proposta em si. Então, deixa eu apresentar aqui o PDF para vocês. E o sistema ele tem um workflow para as etapas desse teu processo comercial serem executadas conforme o que você imaginou aqui no sistema. Né? Você tem a etapa de envio da proposta, depois se essa proposta realmente teve o aceite ou não, ou se ela teve uma recusa, você também pode registrar essa recusa aqui dentro do sistema. Ok?
Bom, e essa proposta ela pode se transformar num pedido de venda, tá? Que é quando o cliente dá o aceite para você dessa proposta em si. Tá? Então você imagina aqui, vou pegar uma proposta que é da minha bicicleta. Tá? Na verdade é um pedido de venda. Esse pedido, eu vou abrir esse pedido aqui só para mostrar dentro do pedido, né? Eu tenho aqui a área inicial, com as informações gerais do pedido, né? Por qual empresa ele está sendo criado. Esse aqui é um ponto também importante, que o sistema ele é um sistema multi-empresa. Você pode ter mais de uma empresa gerenciada dentro do sistema. Então você pode ter mais de um CNPJ e CNPJs serem gerenciados dentro de uma única plataforma, sem você precisar ficar fazendo logoff e login em outra empresa. Tá? Então aqui eu estou selecionando a empresa 01, que é a minha indústria Brasil, meu cliente exemplo. Aqui tem um tipo de movimentação, que é o tipo de venda que eu vou fazer. Tá? Esse também é um cadastro no sistema. E aqui são os itens que eu estou vendendo dentro da minha fábrica. Tá? Aqui eu tenho as informações gerais de transporte, valores de frete, se o endereço de entrega ele é diferente do endereço do que está no cadastro, né, do cliente. Os valores totais, o sistema ele puxa os valores já aqui na proposta e no pedido também, os valores dos impostos, de ICMS, PIS, COFINS. É claro que precisa de uma parametrização prévia, ok? Aqui também ele tem a parte de retenção de tributos, descontos. Também ele tem uma análise, uma nota de crédito, que o teu cliente pode ter crédito contigo no teu financeiro. E também a condição de pagamento. E essa condição de pagamento você pode definir, cadastrar previamente e especificar que essa condição de pagamento é específica daquele cliente. Né? Esse meu cliente exemplo, ele só compra comigo 30, 60 e 90. Então você pode criar uma condição de pagamento específica e vincular ela àquele cliente. O sistema também ele controla comissões, tá? Ele controla comissões por item, tá? Então você pode ter uma comissão específica, diferenciada para um tipo de produto. No exemplo aqui eu tenho a motobomba, ela pode ter uma comissão específica para a motobomba e uma comissão específica para a bicicleta. Tá? Então o sistema ele separa e pode ter mais de uma pessoa comissionada dentro do teu pedido. Tá? Pode ter N pessoas comissionadas, na verdade. E aqui o sistema também faz análise de lucro do pedido como um todo, juntando ali os dois itens. Né? No meu caso eu tenho a motobomba e tenho a bicicleta. O sistema ele vai fazer ali a análise de lucro, se aquele pedido está te dando prejuízo ou não, se vale a pena você seguir com o pedido ou não. Isso ele já puxa também com base nas informações lá da tua engenharia e estoque, ok? Bom, o pedido criado dentro do sistema, você consegue avaliar se esse pedido ele vai conseguir ser atendido dentro da tua fábrica. O sistema ele analisa toda a cadeia de suprimento desse produto. Então ele vai olhar ali se eu consigo atender o primeiro nível da minha estrutura, que eu defini lá na engenharia, o segundo nível, o terceiro nível e assim por diante. Então aqui ele mostra, para a bicicleta, qual o saldo que eu tenho em estoque, o que eu tenho em pedidos em carteira, tá? Pedidos já confirmados, aqui eu tenho as saídas confirmadas, e eu tenho as ordens de produção que estão em planejamento também, estão confirmadas, na verdade, as ordens já estão na fábrica. E ele também tem uma parte de previsão, tá? De planejamento, que eu posso fazer uma previsão de venda e também um planejamento de ordem de produção, para você ter uma projeção para o futuro. E daí ele dá o teu saldo. Né? Esse saldo é um resultado do teu saldo atual, mais as saídas, menos as saídas futuras e mais as entradas futuras. Ele dá um saldo. Se esse saldo for menor que o teu estoque mínimo ou menor que zero, ele vai te dar uma sugestão de ressuprimento. Tá? E aí ele vai descer toda a cadeia de suprimento. Ele vai olhar lá a bicicleta, no nosso caso, no nosso exemplo. Ele vai olhar o quadro, o pedal, o pé de vela, o guidão, os meus itens que são semi-acabados. E depois ele vai olhar lá a matéria-prima. A chapa, a barra de aço, o canote, selim, aqui tem todos os itens que são comprados. Ele faz essa avaliação. Pode acontecer de você ter um item que ele é comum em outras estruturas. Por exemplo, eu posso ter um pé de vela que ele é utilizado nessa minha bike aqui
modelo mountain bike e pode ser utilizado também em outro modelo de bicicleta. Sei lá, a bicicleta da Barbie, a bicicleta do Batman, a bicicleta XYZ. Então você pode ter um pedal que ele é comum em outros produtos. E o sistema ele vai gerenciar essa demanda, concentrando e solicitando uma ordem de produção específica para você atender toda a demanda de todos os produtos que utilizam esse pedal. Tá? E aqui, além de ele olhar o saldo, né, que a gente está olhando aqui na tela, ele vê também uma projeção. Então, por exemplo, se eu pegar aqui essa chapa, ele vai olhar dia a dia quais são as entradas e quais são as saídas de estoque que vão acontecer ou estão atrasadas. Tá? Ele faz como se fosse um fluxo de caixa, ele vai olhando dia a dia, futuro e debitando, para ele saber qual é o teu saldo futuro e qual dia o teu saldo vai ficar negativo e você tem que fazer uma intervenção de compra ou de produção. Tá? Então o sistema ele tem essa inteligência de olhar também no horizonte de planejamento. Tá ok? Bom, aí com base nisso o sistema ele vai gerar duas pernas para você. A primeira perna de produção, né, ele vai gerar ali as ordens de produção para você produzir o que precisa ser produzido e vai gerar as solicitações de compra para você comprar o que precisa ser comprado. Então, aqui nas ordens de produção, cada produto é uma ordem de produção. O sistema também ele pode juntar a demanda, por exemplo, tem vários pedidos que estão pedindo a mesma bicicleta, eu posso juntar todas essas quantidades e criar uma única ordem de produção. Ou eu trabalhar sob encomenda para estoque, né, e o sistema gerar o lote econômico, né, gerar o melhor a quantidade da ordem de produção que ele precisa para atender o estoque como um todo. Então aqui eu tenho a ordem de produção. Uma cultura muito comum na fábrica é você ter um documento para acompanhar essa ordem de produção. Não sei se isso acontece na sua empresa, se você cria esse documento no Word, no Excel, mas é interessante você ter não só esse documento, né, o documento da ordem em si, mas também etiquetas de produção. Isso podem ser geradas automaticamente aqui dentro do sistema. Então, quando eu posso gerar aqui um documento da ordem ou etiqueta de identificação desse item, então aqui no caso eu vou gerar um documento da ordem e o sistema posso imprimir aqui esse documento e ele acompanhar ali a produção, né, da minha ordem de produção em si. Tá ok, pessoal? Então esse aqui é um exemplo de um documento, tá, dentro da minha fábrica. Repara que aqui ele tem a lista de materiais, né, já com base ali na quantidade que eu estou produzindo, né, ele faz ali a regra de 3 para entender qual é a quantidade que eu preciso dos meus insumos e também as etapas do processo de produção. Aqui também eu posso colocar instruções de trabalho, ele tem aqui esse código de barra que auxilia no apontamento, isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? Então, quando eu posso criar também uma ordem avulso, tá? Aqui eu tenho esse botão de criar ordem, eu posso definir aqui de forma arbitrária, criar uma ordem de produção para produzir um lote de bicicletas. Então, eu produzi aqui, sei lá, 10 bicicletas aqui nesse meu lote, tá? Para entregar hoje. Então, eu gero aqui minha ordem de produção. O sistema ele vai ter capacidade de olhar o que eu preciso produzir ou não, então ele pode gerar ordens filhas também. Então, você pode parametrizar o sistema para ele olhar o primeiro nível e os níveis abaixo. Se os níveis abaixo não tiverem quantidade suficiente para atender nessa ordem de produção, ele pode gerar uma ordem de produção filha ou compra, né, para comprar aquele item que ele precisa. Então, aqui quando eu crio uma ordem de produção, a ordem também ela é uma requisição de estoque, tá? Então, através da própria ordem de produção, eu posso requisitar os insumos do meu estoque. E o sistema ele faz o seguinte, ele pega tudo que está empenhado na ordem, tudo que está na estrutura do produto, né, na lista de materiais, e ele tira do estoque disponível, seja no teu almoxarifado, no teu estoque de produto semi-acabado, no teu estoque de matéria-prima, ele pega no teu estoque disponível e ele transfere para um estoque
de produtos reservados para aquela ordem, um estoque em processo, tá? E ele já agrega para essa ordem o custo, né? Além de ele pegar ali a quantidade, ele traz também aqui qual foi o custo que está daquele material dentro do estoque. Então, ele vai consumir aqui para mim em cima da quantidade, tá? Aqui eu posso parametrizar o sistema para permitir o usuário a requisitar um pouco a mais ou um pouco a menos, ou posso proibir mesmo o usuário de só requisitar o que ele precisa para aquela ordem de produção. Então, se ele precisa de 10 pés de velas, ele pode só requisitar 10 pés de vela, não pode requisitar 11, 12, assim por diante. Tá? Então, eu vou salvar, ele vai transferir todos os materiais ali para o estoque em processo. E se eu fizer o processo mais básico no sistema, eu posso já encerrar a ordem de produção aqui. Tá? Se eu quiser, eu posso falar o seguinte, eu vou fazer o report da produção, que é o encerramento dessa minha ordem de produção. E aí, eu digo aqui qual é o tipo de movimentação que eu vou fazer, que é o report de produção, e quanto eu estou produzindo, e qual o setor que ele vai dar entrada nesse produto, né, na minha bicicleta. Quando eu salvo, o sistema ele vai apresentar na tela quais são as movimentações que ele vai fazer de estoque. Então, ele vai dar uma movimentação de entrada, que é o meu report da produção. Ele está valorizando aqui meu estoque, né, com o meu código do produto aqui da bicicleta. Está lançando 10 bicicletas no meu estoque, com o custo de produção de R$600, 659, e o custo total dessa produção foi R$6.000, 6.500. E aí ele consumiu aqui todos os itens que foram apropriados ali para essa ordem de produção, tá? E se esse produto controlasse lote, ele iria vincular o lote do meu produto produzido com o lote da minha matéria-prima ou semi-acabado, tá ok? Lote ou série, na verdade. Bom, e aí quando eu salvo, o sistema encerra essa ordem de produção, alimentando o estoque e baixando a matéria-prima utilizada. O sistema também ele tem um módulo de chão de fábrica, onde é possível você fazer o apontamento daquelas etapas do processo. Lembra que eu falei? Então, esse módulo normalmente é um módulo onde a gente coloca na fábrica para a interação dos funcionários de chão de fábrica com o sistema. E aí pode ser um tablet, pode ser um computador normal, desktop, pode ser um computador industrial ou um tablet industrial. Isso depende muito de como é o seu ambiente fabril, tá ok? Então aqui eu posso fazer um apontamento, por exemplo, vou fazer um apontamento aqui com o Thiago, eu já estava fazendo apontamento anterior, vou encerrar ele. E aqui o sistema ele apresenta todos os centros de trabalho que o Thiago pode executar. Então no caso aqui eu vou botar, por exemplo, na montagem. O Thiago trabalha na montagem e aqui ele mostra todas as ordens de produção que estão liberadas para serem trabalhadas nesse centro de trabalho aqui, montagem. Então eu vou acessar essa ordem aqui, que é a 1134, a operação de montagem na motobomba. E aqui quando eu inicio, o sistema começa a contabilizar o tempo que o Thiago está nessa atividade. A gente pode sair dessa tela, imagina que eu vou sair aqui, eu sou o funcionário e não vou mais trabalhar nessa tela. Vou voltar aqui para a área administrativa do sistema. E aqui você, como gestor da fábrica, você consegue ver todos os apontamentos nessa tela e também consegue acompanhar, fazer um monitoramento em tempo real do que está acontecendo dentro da fábrica. Então você consegue identificar ali dentro do sistema, esse relatório ele atualiza em tempos o que está acontecendo lá na fábrica. Eu sei que o Thiago está trabalhando na montagem, na ordem de produção 1134, fazendo esse produto aqui, ó, motobomba. Está planejado ele ficar 3 horas lá, ele já está 1 minuto e 30, 1 minuto e 20. Então, quanto mais esse relatório atualiza, você pode configurar se em 1 minuto ou 30 segundos, qual é o tempo que ele vai atualizar para você, e você consegue acompanhar tudo que está rodando dentro da tua fábrica. Bom, também o sistema ele tem uma funcionalidade bem legal, que é a programação. Tá? Você pode criar uma programação aqui no sistema, e essa programação ela você acompanhar ali qual é a fila de produção. Quanto tempo você precisa para atender uma determinada ordem
e ver qual é a tua capacidade de fábrica em si. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma programação que eu consigo avaliar todos os recursos da minha fábrica, né? Todos os centros de trabalho, os centros produtivos, as posições de trabalho, não importa como você chama aí interno na sua empresa, e ele consegue avaliar se essa posição de trabalho ela está ocupada ou não e quanto tempo ele fica ocupado, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho um centro de usinagem e aí primeiro eu vou trabalhar essa ordem aqui, depois essa e assim por diante. Ele faz uma fila indiana de todos os seus processos. Essa programação aqui é gerada pelo sistema, é um algoritmo criado pela Nomos de otimização, onde você consegue otimizar de forma melhor possível a tua produção. Tá? Então ele tem alguns critérios de priorização também, que você pode priorizar algumas ordens na frente de outras, e isso você consegue ter uma noção de capacidade. Que às vezes você tem ali uma demanda que está vindo no mercado, uma demanda alta, e você tem uma capacidade finita dentro da fábrica. E você tem que atravessar essa demanda dentro dessa capacidade. E pode acontecer de você não conseguir entregar um pedido dentro do prazo porque esse pedido já foi... tem muita ocupação na fábrica e ele já vai entrar na máquina já atrasado. E aí você consegue identificar isso com essa ferramenta. E daí você pode também simular, fazer simulações aqui, simular hora extra, simular mais um turno, para você entender se a tua capacidade está adequada com a sua demanda ou se ela está ociosa. Tá? Então aqui, por exemplo, eu vejo a entrega de pedidos. Tem pedidos que estão entregando em atraso e tem pedidos que estão entregando dentro do prazo nessa minha programação aqui. Tá ok, pessoal? Então, como eu disse, o sistema ele vai gerar a perna de produção para você gerenciar a tua produção e também a de compras. Então aqui de compras, o sistema ele vai gerar uma solicitação de compra. Essa solicitação pode ser criada manualmente, você pode vir aqui nesse botão e criar uma nova solicitação de compra, ou ela tem outras origens aqui, né? Ela pode ser gerada pela ordem de produção, sob encomenda, ou através do MRP. Bom, essa solicitação você pode ou criar um pedido de compra direto, então você pode ter aqui um pedido de compra. Imagina que você já compra com um fornecedor, esse fornecedor já está homologado dentro do teu processo, você só compra com ele, então não faz sentido você levar uma cotação ao mercado. Ou você pode passar por um processo de cotação. Tá? E aí o sistema ele leva para essa tela de cotações, onde você vai criar as cotações ali dentro do sistema. Essa cotação você pode enviar por e-mail direto do sistema para todos os fornecedores que estão cadastrados no teu cadastro de produto ou que você vinculou a essa cotação. Tá? Ele manda um e-mail individualizado. O fornecedor exemplo não vai saber que existe o fornecedor exemplo do Rio de Janeiro, não vai saber que existe o fornecedor exemplo de São Paulo, por exemplo. Tá? Então, depois que esses fornecedores te retornarem um e-mail, né, te retornarem a cotação, você vai registrar aqui no sistema, ou o teu comprador vai registrar o que cada fornecedor te cotou, tá? E as particularidades dessa cotação. Então, se ele vai conseguir atender o item, qual é a quantidade que ele consegue atender, qual o valor unitário, qual o prazo, qual o valor de transporte, qual é o valor da parte de tributação, qual é a condição de pagamento em si. Então, você vai registrar isso para cada fornecedor e depois o teu comprador pode submeter essa cotação para uma decisão de compra. Tá? Ele vai mudar aqui o status, ela vai virar uma decisão de compra e aí um gestor ou até mesmo um comprador mais sênior ou qualquer pessoa dentro do teu processo pode tomar a decisão aqui com base no que foi cotado anteriormente. Então o sistema ele vai mostrar esse mapa aqui com todos os itens que você cotou e com todos os fornecedores. Tá? E o sistema já vai sugerir para você qual for o melhor preço dentro dessa avaliação aqui. Tá? E inclusive o sistema ele vai avaliar também qual foi o preço final ali, né? Qual é o custo realmente final, descontando já os impostos que você pode porventura recuperar. Tá? Então é interessante aqui que você pode ter um fornecedor que é do Simples Nacional, que não te dá crédito, e um fornecedor que está em outro regime que
te possibilita crédito. Então, às vezes, o preço ele não é suficiente para você tomar uma decisão melhor acertada aqui na parte de compras, tá? E o sistema ele te proporciona isso. Bom, ele também vai demonstrar aqui os últimos preços, né? Qual foi o último preço que eu pratiquei, tá? Dentro desse produto. E daí você pode aprovar aqui e gerar o teu pedido de compra. O sistema ele vai gerar aqui um pedido de compra. Para você enviar esse pedido, você pode enviar por e-mail também para o teu fornecedor, tá? Esse envio de e-mails, ele automatiza bastante e aproveita bastante o tempo, né, do teu time aí de compras, né? Não precisa ficar digitando e-mail, já é um padrão que o sistema ele vai levar dentro do teu processo, tá ok? E aí você pode gerenciar esses pedidos, né? Ele vai estar aqui o saldo que ele precisa receber, a quantidade recebida e qual é o status desse pedido aqui, tá? Aí a partir da entrada, o sistema ele possibilita você dar entrada de 3 formas diferentes, tá? Você pode dar entrada por XML, tá? Você importando o XML da sua máquina, imagina que o teu fornecedor mandou o XML para você por e-mail, você quer importar esse XML aqui para dentro do sistema, é possível também através desse botão, ele vai acessar o diretório lá do seu computador para você importar esse XML, tá? Ou você pode dar uma entrada manual, tá? Eu posso criar uma nota aqui, imagina que você não tem o XML e você quer dar entrada nessa nota sem o XML, ou você está dando uma entrada gerencial, você também consegue fazer através desse botão aqui, você cria um documento de entrada manualmente, digitando ali todos os itens que está dando entrada dentro do sistema e em qual estoque ele está entrando. O sistema também ele tem um repositório que ele busca tudo que foi emitido contra o teu CNPJ na Receita Federal. Então ele vai lá e pesca tudo que foi emitido contra o teu CNPJ na Receita e traz para essa tela onde você pode avaliar se aquela nota fiscal ela é verídica, ou se ela faz sentido para o teu negócio, você já dá entrada aqui dentro do sistema, ou você pode manifestar essa nota dizendo que não reconhece aquela operação, né? Isso já tem uma comunicação direta com o Cefaz. Tá ok, pessoal? Então, essa é a parte de entrada. Tudo isso vai alimentar o teu financeiro, teu contas a pagar e teu contas a receber. Tá? Então, o sistema ele vai alimentar o teu contas a receber com base nas notas que foram emitidas, né? Você pode emitir a nota partindo do pedido, tá? Ou partindo de um documento de saída, tá? Você pode criar manualmente também no sistema um documento de saída aqui para sair com esse produto. O sistema ele emite nota, tanto nota de produto, tá? DANF, ou nota de serviço. Nota de serviço tem uma particularidade que cada município do Brasil tem um layout específico para a nota de serviço. Então é preciso você consultar se o teu município está homologado com o sistema da Nomos para emitir a nota de serviço direto da nossa plataforma, ok? Então, o faturamento, né, ele vai gerar um contas a receber e também é possível você criar um contas a receber manualmente aqui dentro do sistema. Tá? Então ele permite a entrada do contas a receber partindo de vendas e do faturamento, ou você criar um contas a receber manual aqui no sistema. Tá? Então, análogo, ele vai criar o contas a pagar, né, com base nas notas fiscais que estão entrando e nos teus pedidos de compra. Tá? Ok? Ele vai gerar aqui um contas a pagar. Tá? Isso tudo e também você pode criar aqui uma contas a pagar manualmente. Posso chegar aqui e falar, quero criar um contas a pagar. Por exemplo, vou criar um contas a pagar aqui de internet. Vou falar aqui que eu tenho R$500 de internet. Tá? Pago todo dia 17. E aqui eu vou fazer para o Banco do Brasil. O sistema ele vai perguntar qual foi a condição de pagamento e quem é a pessoa aqui que está relacionada a essa conta a pagar. Eu posso pedir para o sistema repetir também. Eu faço quero que repita essa minha conta de internet até o final do ano. Esse é um valor que eu já fechei
e eu quero gerar isso no meu contas a pagar até o final do ano aqui, ó, todo mês, tá? Então, posso fazer uma repetição por dia, por semana, por mês ou por ano. Então, eu lancei aqui, ele gerou de parcelas, eu posso falar, ó, estou começando na parcela 5. Ele vai gerar lá 5 de 12, né? E aí você consegue gerenciar melhor o teu contas a pagar. Então, lançados o teu contas a pagar e o teu contas a receber, o sistema ele vai gerar o teu fluxo de caixa, né? Ele vai gerar aqui o que você precisa, o que você vai receber no futuro, o que você vai pagar também ali no futuro, tá? Então ele mostra aqui todas as suas contas de cada empresa. Você pode fazer, gerar o teu fluxo de caixa aqui separado por empresa, separado por conta, tá? Ele gerencia isso de forma bem intuitiva aqui no sistema, tá ok? E também você pode ter aqui o painel financeiro para gerenciar todo o teu resultado, se a tua empresa está tendo resultado ou não, com base no que está acontecendo ali no teu financeiro, ok? Bom, uma funcionalidade importante também é a conciliação das suas contas, né? Então você pode importar o extrato do banco para o sistema e automaticamente o sistema ele vai tentar conciliar o teu extrato com o teu banco, tá? Com o sistema, na verdade, né? Então, cada linha do teu extrato, ele vai tentar fazer um match, ele vai tentar vincular se existe alguma conta dentro do sistema correspondente àquela linha. Se for uma conta de saída, né? Se for uma saída de dinheiro, ele vai conciliar com o teu contas a pagar. Se for uma entrada de dinheiro, ele vai conciliar com o teu contas a receber. Então, quando ele concilia, fica verdinha aqui essa tela, tá? E se ela tiver vermelho aqui, essa caixinha, cada caixinha é uma linha, quer dizer que essa linha do teu extrato não está conciliada com o sistema. Não existe nada correspondente a essa linha. Então é importante que o teu financeiro avalie para ver se essa linha realmente ela tem uma conta a receber ali ou a pagar para ser vinculada, ou eu posso criar um novo lançamento aqui no agendado também, tá? Então posso gerar aqui uma conciliação de forma automática aqui dentro do sistema. Bom, o sistema também faz a conciliação dos teus boletos bancários. Os boletos eles podem ser gerados dentro do sistema, tá? Então você consegue vincular esses boletos direto do sistema. Ele faz o arquivo remessa e retorno. E o sistema também pode ter uma integração com o teu banco via ADI, tá ok? Bom, com base nessas duas informações, né, dos boletos e da conciliação bancária, você pode fazer uma régua de cobrança aqui dentro do sistema, que é você avaliar se tudo que está no teu financeiro, no teu contas a pagar, está realmente conciliado, e se tiver em atraso, o sistema ele vai gerar para você uma cobrança automática. E você pode definir quais são os passos dessa cobrança, quando que o sistema ele precisa enviar um e-mail ou SMS para o teu cliente para alertar ele, olha só, existe tais contas a receber aqui em atraso, você precisa quitar essa conta, e ele já vai gerar esse e-mail ou SMS de forma automática, e você aqui define quais são os passos dessa cobrança. Ó, primeiro, eu vou gerar um lembrete 3 dias antes do vencimento, depois eu vou gerar um lembrete no dia, depois, conforme for passando, o sistema ele vai gerar a minha cobrança, né? Então 3 dias depois, assim por diante. E quando o teu financeiro conciliar, ele vai enviar uma mensagem de confirmação do recebimento. Tá ok? Bom, pessoal, de forma geral, essa é o overview do sistema. Então tem um módulo aqui que eu acho muito importante, que é o dashboard. Esse módulo você consegue criar indicadores personalizados e online dentro do sistema, atualizados em tempo real. E você permite criar gráficos e tabelas de forma personalizada com os dados, né, do sistema. Esse módulo funciona assim, você pode criar, aqui essa é a tela de criação de indicadores, e eu consigo criar aqui, por exemplo, um gráfico. Aqui eu tenho um gráfico, vou criar com base no meu apontamento de fábrica, por exemplo. E aqui ele vai mostrar todos os campos do sistema, da tela de apontamento, né, da tabela de apontamento, e eu consigo arrastar e soltar esses campos. Então aqui, por exemplo, vou utilizar a data do apontamento, tá? Mês,
e quero avaliar aqui a duração do meu apontamento em horas. Eu quero saber qual é a quantidade de horas que eu estou apontando dentro da fábrica. Ele vai gerar aqui um gráfico. Se eu quiser aprofundar um pouco mais a minha análise, eu consigo quebrar aqui, por exemplo, e ver os apontamentos por funcionário. Então, eu quero saber quais são os funcionários que estão apontando aqui no sistema. Eu quero comparar aqui, um funcionário com o outro. Eu consigo ver ali o que está acontecendo dentro de cada apontamento, né? Eu vejo assim, poxa, o que está acontecendo nesse ponto aqui que está fora da curva, né? Todos os outros pontos estão aqui abaixo dessa linha e isso aqui está bem fora da curva. Então, eu consigo avaliar dentro daquele evento, né, o que está acontecendo. Teve uma quebra de máquina aqui, provavelmente esse caiu o desvio aqui dentro do meu sistema. Eu sei quais foram as máquinas que esse funcionário apontou, as ordens de produção, os produtos, qual foi os pedidos e tudo mais. Tá? Bom, e também consigo criar tabelas. Então, posso criar aqui uma tabela arrastando e soltando os campos. Então, eu vou criar uma tabela com base no financeiro. Então, aqui eu quero aqui a classificação financeira versus valores. Daí, o sistema ele vai gerar para mim aqui uma tabela, né? E eu consigo quebrar ainda mais aqui, quero botar o vencimento aqui mês a mês. Ele vai gerar aqui o vencimento mês a mês. Eu quero colocar aqui também o status. Então, você pode criar de forma personalizada qualquer indicador que faça sentido para a sua empresa. Eu, sinceramente, acho que isso é um bom diferencial, porque você consegue personalizar. A gente sabe que cada indicador é particular de cada empresa, né? Então, é importante você adquirir uma ferramenta que te possibilite você criar indicadores de forma personalizada. Então, pessoal, essa é a minha visão geral do sistema, tá? Eu tenho inúmeras outras funcionalidades do sistema. O objetivo hoje foi passar para você uma visão geral, bem sucinta de cada funcionalidade, mas você pode ver mais do nosso sistema. Na verdade, se você não conseguiu ver tudo que você precisa para a sua indústria, você pode agendar conosco uma apresentação personalizada para a sua empresa. Basta você clicar no link aqui embaixo e se inscrever. Nós vamos entrar em contato com você para a gente agendar o melhor horário para a gente fazer uma apresentação, ok? Obrigado e até a próxima. Que nem ele comentou comigo, eu perguntei pra ele como era antes do Nomus, ele falou um caos. Eu falei, é verdade. Então, assim, o que nós fez buscar foi isso, sair desse caos de informações e colocar tudo nos seus devidos lugares para enxergar a empresa, né, como ela está funcionando. Eu acho que o que mais ajudou foi o controle de estoque, viu? Porque perdia muito tempo preenchendo a planilha. Comprava material, acho que ficava um dia só preenchendo. A gestão financeira também, das duas empresas, fica tudo junto no sistema, também me ajudou muito. E antes também, fazer o custo de produção dava muito trabalho para eu formar os preços de venda. Antigamente, nos softwares anteriores, a gente tinha que, às vezes, ficava um dia inteiro quebrando a cabeça, tentando entender como é que o sistema tinha sido projetado para calcular de acordo com a parametrização. No Nomus, não. No Nomus é direto. Você que diz para ele como é que ele vai calcular aquilo. Então, você não tem que saber como a pessoa que programou o sistema fez isso, né? Então, isso aí realmente ajuda bastante. Porque antes a gente tinha, assim, números meio que capturados aleatoriamente, e hoje não. Hoje está tudo no sistema, você puxa relatório, você entende o que está acontecendo, entende tempo de produção, tempo de parada de máquina, tudo isso está registrado, então tudo isso é muito simples e muito fácil de compreender. É muito fácil a gente, né, tem uma outra meta grande de indústria, que é sempre estar cortando custo, então a gente consegue enxergar queda de custo, a gente enxerga que essa limpeza no processo tem grande participação do Nomus, com certeza. O que mais me chamou a atenção foi esse acesso remoto, onde todo mundo consegue acessar, independente do local. A gente tem um armazenamento e um processo onde a gente consegue consultar em qualquer momento, né, em qualquer local. E principalmente também o custo-benefício, a implantação, a forma de implantação
a busca por inovação dentro do sistema. São inúmeros motivos que levaram a escolher a Nomos, né? Mas esses pontos onde eleva o padrão, né, de um software, né, de um ERP. Né?